Bom dia, segunda-feira. Semana passada aconteceu uma coisa curiosa que eu até comentei lá no Instagram. Quando eu terminei minha aula de tênis, eu resolvi correr. E eu fui para o mesmo lugar de sempre, fazer os meus 5 quilômetros de sempre, só que em outro horário. E olha, foi uma experiência bem diferente do que eu estou acostumada. E sendo bem sincera, foi uma experiência bem ruim. Eu saí para correr cerca de 1h30 mais tarde do que normalmente eu corro. Parece pouco, né? Mas fez toda a diferença. Tinha muito mais movimento de carros, o calor estava bem mais intenso, tinha muito mais gente circulando pela pista de corrida. Enfim, vários estímulos ao redor que me deram uma sensação de sobrecarga, de bagunça e de cansaço mental mesmo. Mas sabe o que foi mais interessante? Mesmo sendo uma experiência ruim, ela valeu muito a pena. Primeiro, porque eu passei a admirar ainda mais quem corre ou treina mais tarde. Sério, vocês são muito ninjas. E segundo, porque essa corrida me fez perceber algo muito importante. Muitas vezes a gente só sente dificuldade com alguma coisa ou acha que não gosta simplesmente porque não experimentou fazer de formas diferentes. Eu fiquei pensando, se quando eu comecei a correr lá atrás eu tivesse começado nesse horário mais tarde, provavelmente eu não teria continuado, porque realmente para mim foi muita sobrecarga. Mas como desde a primeira vez que eu comecei a correr eu já fui bem cedinho, num horário que se encaixa bem pra mim, deu certo. E isso me fez refletir sobre várias outras áreas da vida. Quantas coisas a gente não desiste ou acha que não são pra nós só porque a gente não tentou de um outro jeito? E é justamente sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Quando foi a última vez que você experimentou fazer algo de uma forma diferente? Quando foi a última vez que você mexeu um pouquinho na sua rotina só para ver se poderia funcionar melhor de um outro jeito? Talvez a sua dificuldade de manter uma atividade física não seja falta de força de vontade, mas sim porque você está tentando encaixar num horário que não combina com você. Ou talvez, se você tentasse outro tipo de exercício, você poderia descobrir algo que realmente te dá prazer. E aí a constância vem com muito mais facilidade. E olha, essa ideia de experimentar formas diferentes não serve só para exercício físico, não. Ela vale para muita coisa na vida. Na alimentação, por exemplo, tem gente que acha que não gosta de cozinhar ou que comer saudável é complicado demais. Mas e se você mudasse a forma como você faz isso? Às vezes, colocar uma música gostosa enquanto você está preparando a comida, testar receitas simples com poucos ingredientes, ou até mesmo mudar o ambiente onde você faz as suas refeições. Essas pequenas mudanças podem transformar completamente a sua relação com a alimentação. Inclusive, você pode testar em qual dia fica melhor preparar suas marmitas. Quem disse que precisa ser sempre na segunda-feira ou sempre no domingo? Você pode fazer no dia que fica melhor para você. Nos estudos ou no trabalho também. Às vezes a gente insiste em fazer tudo sempre no mesmo horário ou no mesmo lugar e depois se culpa por não conseguir colocar foco. Mas mudar o ambiente, tipo estudar em um café, ou reorganizar o seu cantinho, ou até mesmo trocar o horário, pode renovar a energia e facilitar a sua concentração. Testa, experimenta. E até a rotina pessoal, sabe aquelas tarefas diárias que as pessoas falam que é um peso? Elas podem ganhar uma energia nova quando a gente muda pequenos detalhes. Pode ser trocar a ordem das atividades da manhã, pode ser criar um mini ritual antes de dormir, ou inserir uma pausa consciente no meio do dia. Essas adaptações podem parecer simples, mas elas fazem a rotina fluir de outro jeito. E tem mais uma coisa bem importante: nós estamos em constante evolução. A pessoa que você é hoje não é exatamente a mesma de um ano atrás, nem de alguns meses atrás. A gente cresce, a gente amadurece, muda interesse, prioridade, energia, e isso impacta diretamente na nossa constância. Às vezes algo funciona super bem durante um bom tempo, mas de repente começa a pesar e não faz mais sentido. E isso não significa fracasso, significa apenas que você mudou. E tá tudo bem mudar, tá tudo bem ajustar, experimentar novas formas que façam sentido para o novo você, para a sua nova pessoa. Se permitir fazer novas adaptações faz parte do nosso processo de evolução. O que servia lá atrás pode não servir mais agora. E reconhecer isso é um sinal de inteligência emocional e autoconhecimento, e não de instabilidade. Porque no fim das contas, quem disse que o que funciona para mim tem que funcionar para você também? E mais ainda, quem disse que o que funcionava para você
antes precisa continuar igual sempre. Experimentar é se permitir descobrir novas formas. E muitas vezes é justamente aí que está o caminho para tornar a sua vida mais leve, mais prazerosa e mais alinhada com quem você é de verdade, com quem você é agora. Então, a minha proposta para você hoje é: que tal se permitir experimentar? Escolha uma área da sua vida, pode ser algo simples, e tenta fazer de uma forma diferente. Muda o horário, muda o ambiente, muda a sequência, ou simplesmente muda a sua postura diante daquilo que você tem que fazer. Não precisa ser nada radical. Às vezes, os pequenos ajustes é que vão abrir portas enormes. Se permita testar, se permita se observar e, principalmente, se permita evoluir junto com as mudanças que acontecem em você, porque é no movimento que as transformações acontecem. Então, vai lá, se desafie, experimente novas formas e descubra o que faz sentido para o seu momento de agora. O convite está feito, depende de você. E se ao longo desse processo você sentir vontade de aprofundar esse olhar sobre si mesmo, de ter um acompanhamento mais próximo, saiba que você pode agendar uma sessão comigo ou participar da minha mentoria. É só entrar em contato pelo número que está disponível lá no meu perfil do Instagram. E se esse episódio fez sentido para você, compartilhe o link do nosso grupo com outras pessoas. Assim, essa mensagem pode alcançar mais corações e inspirar ainda mais gente a se colocar em movimento. Eu desejo que todos nós tenhamos uma semana cheia de bênçãos, alegrias e novas experiências que vão nos levar para um conhecimento muito maior da nossa própria essência. Até segunda que vem!